Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja convosco. Vamos falar de um texto importante para nossas vidas. Espero que traga entendimento, revelação. Vamos falar de responsabilidade individual. Nós vamos todos que prestar contas a Deus individualmente, separadamente, sem elos familiares, porque não existirão mais. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 5. Muito se fala de maldições, pouco se entende. No verso 7 do capítulo 5, nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, e ninguém há que nos arranque das suas mãos. Quando nós estudamos a palavra, nós devemos que preocupar, prestar muita atenção no tempo, para quem foi escrito, o tempo que foi escrito, antes de Cristo, depois de Cristo. Então vejamos, nossos pais pecaram, morreram, e nós levamos as suas maldições. Então vejam, nós vamos falar de responsabilidade individual. Aí eu quero fazer uma pergunta para você meditar. Uma mãe adúltera gera filho. O filho leva a maldade da mãe. O que o filho pode fazer para quebrar o elo? Ou ele tem que carregar para o resto da sua vida? O texto diz que os pais pecaram e não existem, morreram. A família tem um problema congênito. Então ele nasce com uma determinada doença e é passado de pai para filho. Então aquele problema, a criança já nasce com ele e está predestinada a morrer com aquela enfermidade, porque herdou. A ciência tem evoluído e ela pode tomar um rumo gravíssimo. E já pensam nisto. Que antes de uma pessoa se apresentar numa empresa, faz teste de DNA para ver quais são as chances daquela pessoa ter uma determinada doença. E discriminar ela. Ao ponto que vai a genética, a evolução do ser humano. Então, certamente, todos nós estamos predestinados a morrer. Isso não tem ninguém que escapa. Mas quando, qual tempo, com qual doença, ou de qualquer outra forma? Então, muitos carregam os problemas dos pais. Então vejamos, a lamentação de Jeremias, ele diz: nossos pais pecaram e já não existem. Então eles deixaram graves erros para nós. Muitos pais deixam dívidas financeiras, dívidas de nome, um nome sujo, um nome maldito. O que os filhos podem fazer para mudar
a condição. Então, o texto diz: servos dominam sobre nós, e ninguém há que nos arranque das suas mãos. Não há ninguém que arranque das suas mãos. Então, são maldições passadas de pais para filhos, chamado maldições hereditárias. Este mal, a maldição é o mal em ação. Independe de qual área que seja. Então nós podemos ver traços nas nossas vidas, isso todos carregam, não há exceção, das maldades dos pais. Dos pais, quando nós falamos pais, começa lá no Jardim do Éden. Então tem pessoas que não prosperam, porque os pais pecaram. Tem pessoas que são amaldiçoadas nos vícios, determinados vícios, por causa dos pais: prostituição, drogas, álcool, cigarro. Então, como interromper? Isso como? Qual é a nossa arma para quebrar? Então, nos dias de Jeremias, ele pergunta: servos dominam sobre nós e ninguém há que nos arranque das suas mãos. Não tem solução. Vamos em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor. Este é o texto que eu gosto. Sempre digo: veio a minha palavra do Senhor. Se você, quando ouve uma palavra, entende que ela é para você e você a recebe, ela é sua, toma posse dela. Então, veio a minha palavra do Senhor, profeta Ezequiel. O que veio ao profeta? O que o Espírito Santo falou com o profeta? Ele diz assim: que tendes vós? Está falando a nação de Israel. Que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel? O que vocês têm quando dizem essa palavra? Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos que se embotaram. Então, o que é isso? O que acontece com uma pessoa quando come uvas verdes? Alguém sabe? O que é uma uva verde? Então veja, a uva verde é ácida. E a acidez tira o esmalte do dente, tira a proteção que a gente tem. Depois só de abrir a boca dói. Então os pais comeram uvas verdes, ou seja, os pais erraram e os filhos pagam. Então, o Espírito de Deus diz assim: tão certo como diz o Senhor Deus, nunca mais direis este provérbio em Israel. Então parem de dizer isto. O pai pecou, o filho paga. Os pais erraram, os filhos vão pagar. Mas veja, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais direis este provérbio em Israel. Pois todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então veja, quem não pecou? Só Cristo. Então, apesar de o profeta anunciar a palavra que veio de Deus, dizendo que aquele provérbio não seria mais dito, que se o pai pecou, o filho não vai pagar. Mas todos pecaram, e todos estão destituídos da graça de Deus. Então, apesar dele ter dito, todos morreram. Então, o que é isto?
Então Deus interrompeu dizendo, nunca mais se dirá isso em Israel. Só que isso aqui é profecia. Então vejamos, como interromper a maldade dos pais nos filhos. O que é maldade? Hein? O que é maldade? Maldição é mal em ação. Maldade é erro, falha. Então vamos agora em Mateus 10. Veja, estávamos no velho e fomos para o novo. Preste atenção. Quem está no mundo, continua no velho. Quem está em Cristo é o quê? Uma nova criatura. Se é uma nova criatura, a velha foi embora. A velha acabou. Vem cá. Como que nós deixamos de pecar? Como nós somos perdoados? Como nós somos salvos? Vamos começar pela essência. Como somos salvos? Como somos salvos? Qual é a forma da salvação? Você crê em Cristo, você é salvo. O que é crer? Confiar, depositar confiança. Você confia que Cristo te salvará, você é salvo. Então você imagina que está afundando, afogando. Quem te salva? Alguém que tem conhecimento de salvação, de um salvamento. Porque não é qualquer um. Então, se você for agarrar numa pessoa que não tem condições de te salvar, você leva ele junto. Então, veja, quem salva da morte eterna é Cristo. Por quê? Por que Cristo salva? Então, as pessoas não questionam. Então, Cristo, Ele foi provado e aprovado, né, numa condição perfeita para nos tirar da morte. Então, quando a salvação, quando nós dizemos, quando está em jogo a salvação, o que é salvação? Salvar de quê? Então, nós estamos e fomos predestinados ao inferno. Todo ser humano, quando eu digo nós, é a natureza humana, a humanidade, está predestinada ao inferno. Então, morte eterna, chama morte eterna. Então, quem está autorizado a me resgatar daquela morte? Por quê? Por quê? Porque ele venceu a morte. Então ele foi autorizado porque ele venceu a morte. Então por isso eu sou salvo. Então eu creio que ele é o único que me tira dessa situação porque ele venceu a morte. Agora, eu vou até Cristo para que meus pecados sejam perdoados. Por que Jesus perdoa os meus pecados? Porque ele levou os meus pecados. O sangue de Jesus me perdoa. Então ele sofreu no meu lugar, ele me substituiu. Uma morte que ele substitui de todos. Então vejamos, vamos aqui em Mateus 10, 34. Jesus fala assim, não penseis que vim trazer paz à terra. Então talvez você tenha lido, meditado, refletido nesse texto. Jesus veio trazer o quê? Hein? O quê? Guerra. Guerra. Não vim trazer a paz. Não vim trazer paz, mas espada. Espada é para guerrear.
Pois eu vim trazer divisão, separação entre o homem e seu pai. Eu vim trazer separação entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Por quê? Vejam. Vamos pegar aqui o casamento. No verso 24 do capítulo 2 de Gênesis, o homem deixará a seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Um só. E os pais geram filhos, que são de quem? Quem? Os pais geram filhos, os filhos são de quem? Dos pais? Dos pais. Então por que Jesus diz que vim trazer divisão entre o homem e seu pai? Vamos voltar lá em Jeremias, em Lamentação de Jeremias. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Abriu o entendimento? Então, quando o filho descobre Jesus, ele rompe com seus pais. Porque agora, Jesus é outro ser, que ele vai ser gerado de novo. Ele vai ser gerado novamente. Ele vai ser uma nova criatura. E os pais se revoltam porque perdem seus filhos. A mulher perde seu marido, o marido perde a mulher. Então o que Jesus diz? Eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, porque se o filho for e o pai não for, divisão. Eu vou trazer, vai acontecer isso. E aconteceu sempre, e acontece sempre. Entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Então, sempre que um vai ao encontro de Cristo, os outros vão contra. Por quê? Hein? Porque um vai para a luz e o outro está nas trevas. Não tem comunhão. Um está no pecado e o outro já está buscando a luz. Então vejamos, assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então quando você vai lá em Lamentações de Jeremias, o que Jeremias fala? Nossos pais pecaram e nós pagamos pelos erros deles. Nossos pais pecaram e já não existem mais, e nós levamos as suas maldades. Então, o que Jesus diz aqui? Ezequiel diz que não havia mais deveria haver aquela parábola mais, aquele provérbio mais. Deveria se romper. Que os pais comem uva verde e o dente dos filhos é que dói. Os pais pecam e os filhos pagam. Então, quando Jesus diz que rompe, aí ele chama a atenção: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então o que Jesus está dizendo? Eu vim trazer divisão. Se o pai for de encontro a Cristo e o filho ficar, eles vão ficar em atrito, porque perde a comunhão. A comunhão agora é outra. O grupo afim mudou. Então o filho deixa, a filha deixa, ou o pai vai. E os outros ficam. Assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares, que haverá atrito, briga, discussão, por causa da palavra. Aí o que acontece? Vem o versículo, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então ele engrossou o caldo. Então o que acontece? Muitas pessoas, eles querem a obra, querem estar no corpo, mas não rompeu. Então o pai que ama mais a filha ou o filho mais do que a Cristo, não é digno de Cristo, porque não se entregou 100%. Então, em quem que Cristo opera todas as coisas? Em quem Cristo poderá romper todas as coisas? Hein? Quem se entrega totalmente ao quê? Então veja, aquele que ouve o mestre e o segue é o quê? Ele é obediente. Então o que ouve e segue é obediente. E o obediente em relação às maldições, o que acontece? Quebra. Então as maldições que nós herdamos dos pais são quebradas de que forma? Então veja, se eu carrego maldições comigo e me uno a Cristo, o que acontece com as maldições? Igualzinho seus pecados. Se você estiver em Cristo e não confessar seus pecados, você carrega eles. Se você estiver em Cristo com as suas maldições, você vai morrer com elas.